oitavo ano, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos fazer a revisão de conteúdos para a recuperação. Nós vamos então trabalhar um pouquinho do capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. Vamos então começar a falar sobre conjuntos, né? Nós trabalhamos na sala sobre conjuntos, então vamos pensar um pouquinho. Olha lá, dados os conjuntos A, 1, 2, 3, 4, 5 e 7, esses são os elementos do conjunto A, e os elementos do conjunto B, 0, 1, 2 e 3. Eu quero saber a união com B, então eu vou unir esses dois conjuntos. Então, o que repetir, nós vamos colocar um elemento só, certo? Então, nós temos aqui, vamos começar pelo menor, 0, então temos o 1, temos aqui também, então vamos colocar uma vez só o 1. Temos 2, temos o 2, temos o 3, temos aqui o 3 também, e depois 4, 5 e 7, que não tem repetição no outro conjunto. Então, nós temos aqui a união com B, então é a junção dos dois conjuntos. Então, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Vamos contar quantos elementos? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos nesse conjunto. Se eu quisesse saber a intersecção com B. O intersecção, então, pessoal, é esse símbolo. E eu vou trabalhar, então, só os elementos que se repetem, a intersecção. Então, vamos pensar nos elementos que se repetem. Então, nós temos aqui que se repete o 1, nós temos o 2 e nós temos o 3. Então, nós vamos representar apenas esses três elementos, 1, 2 e 3. Então, são só esses que se repetem, certo? Vamos então um pouquinho para a aplicação desse conteúdo em um problema. Vamos pensar aqui no exemplo 2. Então, nós temos aqui, em um colégio tem 100 alunos, então 100 alunos aqui no meu colégio. Foi feita uma pesquisa e está falando o seguinte, que 80 gostam de sorvete de chocolate. 70 gostam de sorvete de creme. E 60 gostam dos dois sabores. Então, 60 alunos vai ficar aqui na minha intersecção. Eles gostam tanto de sorvete de chocolate como de sorvete de creme, certo? Então, nós temos que fazer o quê? Bom, eu falei para vocês, então, que 80 gosta de sorvete de chocolate. Só que desses 80, eu tenho que retirar aqui porque tem uma parte que gosta de sorvete de creme. Então, 80 menos 60, nós temos, então, que 20 apenas gosta do sorvete de chocolate. Apenas do sorvete de chocolate. Nós temos ainda que 70 gostam do sorvete de creme. 70 gostam do sorvete de creme, porém 60 gostam dos dois, né? Então, 70 menos 60 aqui vai resultar em 10. Como que eu tenho que fazer, então, para saber a quantia das pessoas que gostam só de chocolate, só de creme ou que gostam dos dois? Então, os que gostam dos dois, eu vou circular aqui, olha, em vermelho, o que gosta só de chocolate e o que gosta só de creme. Então, vamos somar, olha lá, 60 com 10, 70, 70 com 20, 90. Então, 90 alunos aqui gostam de algum tipo de sorvete, de algum dos dois tipos de sorvete. Mas olha a pergunta, quantos alunos não gostam de nenhum dos dois sabores? Bom, eu sei que 90 gosta de algum deles, né? Ou de chocolate, ou de creme, ou dos dois. Mas quantos alunos tem nessa escola? Bom, essa escola tem 100 alunos e 90 alunos gostam de algum tipo de sorvete, de algum desses sabores. Então, basta nós fazermos a subtração. Então, vou pegar lá 100 alunos menos 90 alunos, que é os que gostam, e eu vou descobrir, então, com essa subtração, que 10 alunos não gostam de sorvete, não gostam de nenhum desses dois tipos de sorvete, certo? Então, aqui está uma aplicação que nós falamos um pouquinho de intersecção, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre operações com números racionais. Eu falei para vocês que operações
com números racionais. Eu expliquei para vocês que nós temos lá o conjunto dos números naturais, que são os conjuntos, o conjunto que começa a partir do 0, 0, 1, 2, 3 e vai para o infinito positivo. Aí eu tenho o conjunto dos números inteiros, que são números negativos e positivos. Esses números, eles não têm uma parte decimal, né? São números inteiros, né? Não tem uma vírgula ali, uma parte decimal. E agora nós estamos aprendendo, então, sobre o conjunto dos números racionais. Então, o número racional é aquele que eu consigo escrever na forma de uma fração. Então, como assim, professora? Por exemplo, os 5 terços. Então, tem 2 números inteiros aqui. Então, tudo que eu conseguir escrever na forma de uma fração é um número racional. Por exemplo, tem outro exemplo, 0,3 aqui. Olha, o 0,3 é 3 décimos, não é? E eu posso escrever esse número na forma de uma fração. Assim como 0,25 ou 25 centésimos, eu posso escrever na forma de uma fração. E eu tenho também números racionais que são as dízimas periódicas. Eu posso também escrever esse 0,333, onde o período é o 3, na forma de uma fração. Nesse caso, quando o período é simples, nesse caso é 3 nonos. Se eu tivesse aqui 0,222, seria 2 nonos. Mas, por exemplo, e se eu tivesse um número inteiro e uma parte que fosse uma dízima periódica? Olha lá, vamos para o exemplo. 1,6666. Nós temos aqui um inteiro e mais 6 nonos. Lembram da aula? Um inteiro e mais 6 nonos. Como eu faço para transformar esse número aqui misto em uma fração, né? Para transformar ali num número racional. Então, eu posso fazer a multiplicação. Olha, 9 vezes 1, 9. 9 mais 6, 15. 15 nonos. E eu transformo essa dízima periódica, onde o período é 6, e eu tenho aqui um número inteiro também, que faz parte, em uma fração, transformando-a num número racional, certo? Vamos pensar um pouquinho quando eu tenho uma raiz quadrada de um número racional. Vamos pensar aqui nesse exemplo, no exemplo 2. Eu tenho aqui, por exemplo, a raiz quadrada de 16 sobre 144. Então, eu já expliquei para vocês que eu posso, então, separar essas raízes. Então, eu escrevo aqui, raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 144. Quanto é a raiz quadrada de 16? 4, certo? E a raiz de 144? Raiz de 144 é 12. E agora, professora? Acabou aqui? Bom, eu quero então transformar essa raiz quadrada de um número racional em um número decimal. E aqui eu tenho uma fração. Como que eu posso fazer? Primeiro, eu posso dividir aqui por 4 em cima e 4 aqui no numerador, 4 no denominador. 4 dividido por 4 é 1 e 12 dividido por 4 é 3. E quanto é 1 terço? Vamos fazer a divisão. 1 dividido por 3, porque eu estou querendo partir da minha raiz quadrada de um número racional e chegar no meu resultado decimal. Eu quero o meu resultado decimal. Não quero o meu resultado na forma de fração, eu quero decimal. Então, 1 dividido por 3 eu não consigo, né? Dividir 1 por 3. Vou colocar aqui um 0 para acompanhar. Vai ficar 10. 10 dividido por 3. 3 vezes 3, 9, né? 10 menos 9, 1. Olha, professora, vai ser uma conta infinita, né? Como vocês falam. Isso mesmo, uma conta infinita. 3 vezes 3, 9. Vai sobrar 1. E aí, olha lá. Onde eu cheguei? Eu cheguei em um número decimal. E isso daqui é uma dízima periódica. Onde o período é o 3. Certo? Então, nós trabalhamos um pouquinho sobre
essa parte aqui dos números racionais também na forma de uma fração e uma raiz quadrada. Vamos trabalhar um pouquinho o volume e a radiciação, já que nós estamos trabalhando essa parte da raiz, vamos trabalhar um pouquinho o volume e a radiciação. Como assim, professora? Radiciação. Bom, nós temos que... Eu vou desenhar um cubo aqui para vocês. Nós temos aqui um cubo e eu tenho o volume desse cubo. Certo? Nós temos aqui... Eu tenho aqui o volume desse cubo. O volume desse cubo, nesse caso, eu tenho aqui o comprimento, a altura e a largura e eu quero descobrir esse volume. Então, vamos pensar aqui. Esse lado aqui, o meu comprimento, é raiz quadrada de 2. A minha largura é raiz quadrada de 3. E a minha altura também é raiz quadrada de 3. Qual que é o volume mesmo? O volume é a multiplicação das 3 dimensões, ou seja, nós temos aqui, no caso, é um paralelepípedo, né? Então, o meu volume vai ser raiz de 2, que multiplica raiz de 3, que multiplica raiz de 3. No caso, isso daqui é um paralelepípedo, tá, pessoal? Não é um cubo, porque se fosse um cubo, teria os 3 lados iguais. Então, nós vamos fazer o seguinte. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, de 18, certo? Então, o volume é 18, aqui no caso, centímetros cúbicos. Bom, o que eu faço então para simplificar essa raiz? Nós vamos fazer a decomposição em fatores primos. Então, 18 por 2, 9 por 3, 3 por 3, 1. Então, 18 dividido por 2 dá 9, 9 dividido por 3 dá 3 e 3 dividido por 3, 1. Vou juntar ali de parzinho porque nós temos índice 2. Logo, o meu volume vai ser 3 ao quadrado vezes 2. Então, nós vamos simplificar índice com o expoente e vai nos resultar, o 3 vai sair da minha raiz e o que ficou é apenas o 2, que não deu para simplificar, certo? Então, quando eu escrevo aqui, eu vou escrever raiz de 18, é a mesma coisa que 3 raiz de 2 centímetros cúbicos e essa seria, então, o volume do meu paralelepípedo, certo? Então, vamos então trabalhar um pouquinho a questão das retas. Então, nós temos aqui 2 retas cortadas por uma transversal. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essas retas. Esses 2 ângulos aqui, gente, então nós temos aqui RS cortada por uma reta transversal T. Nós temos aqui vários ângulos, olha. Então, nós temos aqui alguns ângulos. Esses 2 ângulos aqui, eles são chamados de OPV, né? OPV quer dizer oposto pelo vértice. Toda vez que eu tenho um ângulo oposto pelo vértice, eles são congruentes, ou seja, eles são iguais. Então, vamos pensar. Se aqui eu tenho 60 graus, aqui também eu terei 60 graus, certo? Se eu pensar que isso daqui é uma reta e aqui esse ângulo é uma meia circunferência e ele é de 180 graus, que é metade de 360, se aqui eu tenho 60, 180 menos 60 é quanto? 120, certo? Então, esse daqui será 120 graus. E olha só, oposto pelo vértice desse 120 será esse daqui também, que será 120. Então, ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, ou seja, eles são iguais. Então, se aqui é 120, aqui também será. E a mesma coisa acontece aqui, olha. E aqui nós vamos trabalhar na parte de baixo, não o oposto pelo vértice. Nós vamos trabalhar os ângulos correspondentes. O que seriam ângulos correspondentes? São ângulos congruentes, eles têm a mesma medida.
Então, ângulos correspondentes. Por exemplo, esse ângulo de dentro aqui, olha, da minha reta, ele é correspondente a esse ângulo de fora. Eles são do mesmo lado, um dentro e um fora, né? Então, aqui também 120 graus. Eu falei que ângulos correspondentes também são congruentes. E aí, nós vamos trabalhar também, além dos ângulos correspondentes, os ângulos alternos e internos e os ângulos alternos externos. O que seria isso, professora? Os ângulos alternos e internos, eles estão alternando essa minha transversal internamente. Olha, eu tenho aqui o 120 e eu tenho aqui outro 120. Vejam, eles são iguais. Ou seja, os ângulos alternos internos e alternos externos, eles também são congruentes. Então, todos são congruentes, professora? Tem um caso que não vai ser daí suplementar. Olha só, vamos ver um caso alterno externo. Olha, eu tenho aqui esse ângulo que é externo. O alterno externo seria este outro aqui de cima. Olha, ele está alternando a minha transversal externamente. Então, eles também são congruentes. E qual seria esse caso? Que seria, então, esses ângulos que não são congruentes. No caso, eles são suplementares. São esses ângulos aqui, por exemplo, esse ângulo de 120 graus com este ângulo aqui. Então, esses ângulos, eles são suplementares. E eles também são chamados de colaterais, tá, pessoal? Eles são chamados de colaterais. Então, como que nós descobrimos isso? Olha, a soma deles precisa dar quanto? 180. Então, nesse caso, eles são colaterais, eles ficam do mesmo lado da reta, né? Colaterais. Nós temos casos de colaterais internos e colaterais externos, onde a soma dá 180 graus. Vamos para um exemplo? Bom, eu tenho aqui para vocês um exemplo que é o seguinte. Exemplo. Então, uma transversal intersecta duas retas paralelas. Então, uma transversal intersecta duas retas paralelas. Aqui está a minha transversal e aqui as minhas duas retas paralelas. Formando ângulos alternos e internos. Então, eu posso colocar, se está alternos e internos, eu posso colocar aqui, ó, alternos e internos. Formando ângulos alternos e internos expressos por 5x mais 8 e 7x menos 12. A soma das medidas desses dois ângulos, então eu vou ter que encontrar o valor de x, encontrar quanto é esse ângulo e encontrar quanto é esse ângulo. Eles são iguais nesse ângulo, então no final eu só vou somar, certo? Mas bom, eu expliquei para vocês aqui que os ângulos alterno e internos, eles são o quê? Congruentes, eles são iguais. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que igualar esses dois ângulos. Eu posso escrever assim, ó, 7x menos 12 igual a 5x mais 8, porque eles são alternos e internos. E alternos e internos são congruentes. Bom, agora eu tenho aqui uma incógnita para encontrar, uma equaçãozinha, né, do primeiro grau, então nós vamos então tentar descobrir o valor de x. Vamos trazer esse 5x, pessoal, para cá negativo junto com o 7x. Então vai ficar 7x menos 5x. E lá do outro lado da igualdade já tem o meu 8, então eu vou deixar ele aqui, certo? E aqui o meu 12, eu vou trazer ele positivo, então mais 12, entenderam? Olha, trouxe o 5 que era positivo, negativo para esse primeiro membro, levei o 12 negativo, positivo para o segundo membro para juntar junto com o 8. 7x menos 5x, 2x, tá, pessoal? E 8 mais 12, 20. Então, 20, aí vamos finalizar e encontrar o valor de x. Vamos passar o 2 dividindo aqui. 20 dividido por 2 é 10. Professor, o resultado é 10? Preste bem atenção na pergunta. A soma das medidas desses ângulos. Então, eu preciso descobrir o valor de x, certo? Que é 10. Agora, eu venho aqui, vou substituir onde tem x, eu coloco o meu 10. Então, vai ficar assim. 5 vezes x, então 5 vezes 10. Mais 8. 5 vezes 10 é 50. 50 mais 8, 58. Então, professora, se eu encontrei esse,
e eles são alternos internos, você disse no começo da explicação que quando é alterno interno eles são iguais, né? Então eu posso já concluir que esse também é 58? Pode concluir. Por quê? Porque 7 vezes 10 é 70 e 70 menos 12, 58. Então seria a resposta 58? Bom, o que falou aqui? A soma das medidas desses ângulos. Então tem que prestar muito atenção na interpretação, tá, pessoal? Olha, 58 com 58 seria quanto? Nós vamos somar 58 mais 58. 8 mais 8, 16. 5 com 5, 10, com 1, 11. Então, ou seja, a resposta para essa minha pergunta seria o quê? 116 graus. Certo, oitavo ano? Então, vamos lá para mais um exercício. Vamos lembrar um pouquinho da decomposição em fatores primos. Vamos lembrar aqui de um outro exemplo. E eu vou falar sobre radiciação. Olha lá, eu tenho uma sala quadrada e ela tem 8 metros quadrados de área. E eu quero saber qual que é o lado. Qual será o lado? Então, eu sei que, como a minha sala é quadrada, eu sei que a minha área é igual a L ao quadrado. A minha área eu sei que é 8, certo? 8L igual a L ao quadrado. Vou passar aqui o meu expoente na forma de uma raiz. E aqui eu vou fatorar o meu 8. 8 dividido por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Ou seja, 2 ao quadrado vezes 2 é o meu lado. Cancelando aqui, terminando, né, a simplificação, vai ficar 2 raiz quadrada de 2 é igual ao meu lado. Pessoal, por hoje é isso. Estudem, além do vídeo da nossa revisão, também estudem o livro e os exercícios. Até mais e se cuidem!